Olá, nós vamos falar agora sobre o perdão. O perdão é um assunto muito delicado, porque sempre vai esbarrar na questão: o outro fez isso comigo, eu não vou perdoar, porque ele fez, ele está errado, e eu não tenho que perdoá-lo por nada, porque se eu perdoar, ele vai fazer de novo. Nós temos que entender que perdoar é uma atitude de deixar ir. O perdão não significa que você tem que conviver com a pessoa. Se aquela pessoa ela age no sentido de sentindo prazer em te prejudicar, em ser agressivo, muitos casos são gravíssimos, que a pessoa fica tentando prejudicar e destruir a vida do outro. É uma questão dela. Como todos nós estamos submetidos à lei do retorno, para ela não vai ser diferente. Essas questões esse comportamento, essa maldade vai voltar no sentido que tudo que a gente faz retorna para quem faz, seja o bem e seja o mal. Mas o perdão, ele não tem a ver diretamente com o outro. O perdão tem a ver com a gente. Perdoar é tirar do coração aquela raiva e aquele ódio que a gente carrega porque o outro nos machucou. Dessa forma, se a gente não libera, nós pagamos duas vezes aquela afronta, aquela maldade, e por guardar aquela raiva, aquele mal dentro da gente que vai nos prejudicar na nossa saúde. Porque quando a gente fica com raiva, nós não conseguimos relaxar, nós não conseguimos ter leveza. E esse sentimento, e essa atitude, esse comportamento vai nos fechando para as bênçãos de Deus. Então, uma pessoa me maltratou, uma pessoa me prejudicou, uma pessoa ficou maquinando fazer algo para destruir a minha vida. Eu vou ficar triste? Sim. Gostaria que não fosse assim. Gostaria que aquela pessoa fosse minha amiga. Gostaria. Tudo que a gente gostaria. É normal gostar de coisas boas, porque nós somos humanos. Né? Nós gostaríamos que a pessoa fosse diferente, mas ela não é. Ela também vai ter o momento dela de conversão, de arrependimento, ou não. Mas isso já pertence a ela. Ela é que vai escolher, porque ela tem a liberdade de querer o bem ou o mal. Quando eu perdoo e aquela pessoa não se tornou uma pessoa do bem, eu me afasto, mas continuo com o meu coração em paz, desejando que aquela pessoa se converta, que aquela pessoa mude, que aquela pessoa tenha um encontro verdadeiro com Jesus. E quando a pessoa fala assim: eu perdoei, mas eu quero que aquela pessoa pague para ela aprender o que ela fez comigo, isso não é perdão, isso é da boca para fora. Você pode até se iludir que perdoou, mas você está com a sua porta das bênçãos fechadas para você. E a sua vida vai ficar prejudicada. Perdoar, primeiro que perdoar é divino. Nós precisamos da ajuda de Deus para nos ajudar mesmo a liberar o perdão. Como nós vamos fazer isso? Pedindo a Deus
Senhor, me ajude a perdoar. Tira do meu coração essa mágoa, esse ódio, esse sentimento que eu tenho para com aquela pessoa. Eu sei que a vida dela fez com que ela fizesse essas escolhas, mas eu não quero ficar, vamos dizer assim, amarrada a esta pessoa, porque ela está afundando, está me levando com ela. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente não perdoa, a gente se amarra junto com a pessoa. Nós não ficamos livres. E a gente entra em sintonia com aquele sentimento. Porque quem tem esse sentimento de raiva, de ódio, de mágoa, é o mal. Satanás, ele fica nesse nível. É assim que ele vive, nesse nível de ódio, de raiva. Nós temos que nos espelhar em Jesus, que é amor, que é perdão, que é compaixão. O que nós temos que fazer para que a gente se beneficie? Rezar pela pessoa, pedir por ela, pedir para Deus mudar o coração dela. É difícil? É, porque essa atitude esmaga o nosso orgulho, esmaga a nossa vaidade, a nossa soberba. Porque o sentimento humano que vem da nossa natureza caída é uma reação de resistência. Não vou rezar por aquela pessoa, não. Eu quero que ela pague pelo que ela fez. Não adianta você falar que quer que ela pague. Ela já vai, vamos dizer, pagar. Pela lei do retorno, ela já vai pagar. Independente se você deseja isso ou não, isso já está determinado. Então não faz diferença você desejar isso. Está perdendo tempo. Agora, enquanto eu estou desejando isso, eu estou no mesmo nível que essa pessoa. Então, se a vida dela vai afundar porque ela fez, a minha vai afundar porque eu desejo isso para ela. Então, está igual. E nós não podemos ser iguais às pessoas que semeiam mal. Nós temos que ser luz. E não quer dizer que eu tenho que ir lá na pessoa e me humilhar para ela. Não, não é isso. No meu coração, eu faço esse movimento. Então, o meu coração, ele fica livre para continuar a minha vida. E a pessoa eu entrego a Deus. E Deus é que vai acertar as contas com ela, vamos dizer assim, no dito popular, né? Porque a gente sabe que Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos se arrependam para que possam um dia voltar a morar com Deus no céu. Deus nos criou para sermos irmãos aqui na terra. Mas uns são rebeldes, teimando em fazer o mal. Nós não conseguimos mudar o mundo, mas nós podemos mudar a nós mesmos, praticando. Santo Tomás de Aquino, ele diz, na sua Suma Teológica, que se você for praticando, isso vira um hábito, depois você nem vê. Então, isso que a gente tem que fazer. Mesmo que a vontade não queira, nós temos que entender que a inteligência é que tem que dominar. Então, eu sei que eu tenho que rezar pela pessoa que me persegue. Eu sei pela inteligência. A minha vontade não quer, mas a minha vontade não pode prevalecer sobre a inteligência. A inteligência que sobressai a vontade. Por quê? Porque a inteligência, a razão, é que nos leva
a elevar a nossa alma. A vontade faz com que a pessoa faça aquilo que ela quer. E aquilo que ela quer não é o bem para ela, não é o bem para a alma dela. Tanto é que nós vemos como que está o mundo. Na busca do prazer, a vontade vai para ter satisfação imediata. E a inteligência mostra na consciência que é errado aquilo. Mas, não, mas eu quero porque é bom, porque é gostoso, porque é prazeroso, e a pessoa vai. E isso está maculando a alma e fazendo com que o mundo se torne pior. Porque deixou a inteligência de lado. Então, a inteligência é em primeiro. Então, nós temos que nos submeter à nossa inteligência. Ela mostra que... como que ela mostra? Jesus falou, faça isso. A minha vontade não quer fazer, porque a inclinação da carne é para o pecado, para a desobediência e para a rebeldia. Mas a minha inteligência fala, eu vou obedecer porque é Jesus que está falando, mesmo sem querer. Mesmo sendo um sacrifício para mim, eu vou fazer. E o que acontece com isso? Eu sou beneficiada, porque mais bênçãos vão vir para mim, porque eu elevei na graça de Deus e pela obediência, eu me elevei. Então, se eu me elevo, eu fico em sintonia com as coisas do alto. Se eu não faço isso, eu entro em sintonia com as coisas de baixo. E nós sabemos a diferença. E quem que paga esse preço? Nós. Toda vez que a gente se abre para o mal, praticando o pecado, que não liberar o perdão é um pecado. Por que é pecado? Porque vai contra um mandamento que Jesus falou. Perdoai os seus inimigos. O tempo todo. Para o nosso bem. E ore pelos seus inimigos. Quando? O tempo todo. Toda vez que ele fizer o mal. Ele faz o mal para você. Você não perdoa e vai falar mal dele. Você se condenou. Ele foi usado para fazer cair você no pecado. Olha que interessante quando a gente começa a olhar com a razão essas situações. É fácil? Não. Por que não é fácil? Porque todos nós temos uma cruz para carregar. E a cruz é isso. É você perdoar o inimigo é fácil? Não, então é uma cruz. Deixar de ter prazer para obedecer a Deus é fácil? Não, é uma cruz. Essa é a cruz. É a cruz que mostra que nós não vamos na corrente do mundo, aquilo que está sendo colocado para que a gente queira, faça e vá nessa corrente. As coisas de Deus está na contramão do mundo. E não é fácil, porque a gente já tem a inclinação da carne, que é por causa do pecado. Tem o diabo, Satanás e os demônios para nos tentar, para ir para o mundo. E tem o próprio mundo. São João da Cruz vai falar isso. Os inimigos do homem é a carne, o demônio e o mundo. São 3 inimigos. Mas nós temos apenas um, que derrota tudo isso, que é Jesus Cristo. Então, nós somos mais que vencedores quando estamos em Cristo, porque Ele venceu o mundo. Com Ele, nós conseguimos. E o que significa com Ele? É andar segundo o que Ele falou que é para fazer. Aí estamos com Ele. Se obedecemos a Ele, estamos com Ele. Se desobedecemos a Jesus, nós estamos contra Ele. Aí nós vamos perder a batalha, porque estaremos sozinhos. Ok? Perdoar sempre. Não precisa conviver com aquele que você perdoa. Mas não conviver não significa que eu não quero nem ver pintado na minha frente, porque eu já escutei muitas vezes isso. Não.
Eu não convivo, não porque eu não quero pintar aquela pessoa nem pintada de ouro na minha frente, não, eu não convivo, porque a pessoa ainda não se converteu. Ela vai me prejudicar, por isso que eu não convivo. Gostaria de conviver, mas ainda não é hora, ainda não é o momento. Mas eu continuo rezando para que ela se transforme, para que um dia eu possa conviver com ela, porque ela vai ser uma nova pessoa. Ela não vai ser aquela velha criatura. É isso que é o papel do cristão, ok? Então, até o próximo vídeo.